Olá, vamos então à nossa aula de ciências, primeira aula de ciências, né? E nós vamos aí falar sobre a nossa, um elemento tão essencial à nossa vida, que é a água, né? A unidade 2, o capítulo 1 da unidade 2 da nossa apostila começa falando sobre a água no ambiente. Nós estamos aí vendo na nossa capa de abertura água em estado líquido, né? Em estado sólido e alguns seres que se beneficiam com esse elemento, né? A água é essencial à vida de todos os seres da natureza. Então nós vamos aí nesse capítulo começar a ver um pouquinho sobre a água no ambiente, né? Que nós podemos encontrá-la de várias formas, né? A água nós não encontramos somente em estado líquido, né? A gente vê, como eu falei nessa imagem de abertura, essas duas formas aí de água, né? De apresentação da água, do elemento água. A água líquida e a água sólida na forma de gelo ou ainda a forma em formato na neve, né? A água solidificada, ela não está gelo ainda, mas ela é uma água bem resfriada, ela está num outro estado. E nós temos também o estado gasoso da água, que quando nós fervemos uma água para fazer um chá, para fazer um café, né, a gente vê aquela fumacinha subindo da panela, né? É a água em estado gasoso, né? Nós podemos encontrá-la na natureza também, mas nós na natureza nós não percebemos isso com tanta facilidade, né? Mas a água ela está em estado gasoso, é assim que ela passa do rio com evaporação através do calor do sol, ela evapora e vai para a atmosfera para formar as nuvens. Então, ela passa de um estágio para outro através desse gasoso, né? Ela vira gás e pode evaporar, tá bom? Vocês podem, nessa primeira parte aí, ó, registrar, né, de que forma eu posso encontrar a água no estado líquido, no estado sólido, no gasoso, para a gente poder recorrer a hora que for precisar, né? Para vocês lembrarem disso. A água no planeta Terra, nós vamos ver um pouquinho a respeito dela. E eu fiz um slide aqui para a gente ver um pouquinho, olha. Deixa eu passar aqui para vocês. Tá? A gente vê que... Peraí, onde vai atrapalhar menos, aqui mesmo. A distribuição de água no nosso corpo, todo o nosso corpo precisa da água, ele está presente em cerca de 70% do nosso corpo, distribuídos mais ou menos dessa forma que está aí, tá? O cérebro, olha, 75% dele é de água. O coração também, 75% do que compõe esse órgão, cerca de 75% é formado por água. Os rins, 83% de água. No sangue, nós temos 81% de água. Nos músculos, 75%. Fígado, 86%. Pulmão, 86% também. Isso são alguns exemplos, né? Mas o nosso corpo todo, cerca de 70% do nosso corpo é formado por água. E isso acontece também no nosso planeta. Cerca de 70% do nosso planeta é formado por água, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui voltar. Tá? Não sei porque ele não voltou, mas o problema é a pecinha que está do lado de cá. Tá bom? Então, vamos lá. Conforme a gente vai mudando de idade, o percentual de água no nosso corpo, ele muda também, tá? Com a idade, quando é o bebê, quando é o feto, ele tá lá na barriga da mamãe, 100% mergulhado em água, né? Envolto de água. Quando ele nasce, quando ele é um bebê, nós temos cerca de 80% do nosso corpo
com água, formado por água, pelo elemento água, né? O adulto, cerca de 70%, e quando nós chegamos à idade mais avançada, o idoso, ele tem cerca de 50% do corpo dele formado por água. Nosso corpo, então, ele perde um pouco de água conforme a idade, né? Mas ele também perde água diariamente, através do suor, através da urina, através das fezes. É por isso que é muito importante nós consumirmos cerca de 2 litros de água por dia. Né? Então, tomando, lógico que não vai tomar 2 litros de água de uma vez, né? Por favor. Mas nós temos que tomar aos poucos cerca de 2 litros de água por dia para manter o funcionamento do nosso corpo em perfeito estado. Nós temos assim uma amostra de uma desidratação muito simples, a uva passa. A uva passa, aquela uvinha pretinha, que alguns gostam, outros não, ela era uma uva normal, bem hidratada, né? Quando a gente pega uma uva do cacho de uva e come, ele é bem molhadinho, ele é cheio de água. O nosso corpo, ele é assim, ele é úmido, né? Ele é bem molhadinho. A uva também. Quando ela passa por um processo de desidratação que tira toda a água do corpo dela, ela fica daquele jeito que a gente vê, pretinha, sequinha, porque ela foi desidratada. Então ela não tem água mais nela. Ela pode ser conservada por mais tempo e usada nos mais diversos pratos aí de culinária, né? Mas o nosso corpo também é assim. Se nós não tomarmos água, nós vamos ficar desidratados. E isso vai prejudicar o quê? O funcionamento dos órgãos do nosso corpo. Lógico que nós não vamos virar uma uva passa, né? Mas ficaremos desidratados sim. E isso prejudica todo o funcionamento do nosso corpo. Por isso que é importante bebermos esses 2 litros de água durante o dia. Para repor a água que a gente perde através do suor, através da urina, através das fezes, que faz parte do processo natural do nosso organismo, né? Então, nós precisamos repor. A curiosidade que eu coloquei aí, aquela que eu já disse, né? O nosso corpo ele tem 70% de água, cerca de 70% de água, e é o mesmo percentual que tem o planeta Terra, ok? Vamos voltar lá. Vou aprender ainda a fazer isso, hein? Espera aí. Até o próximo vídeo eu aprendo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aí. Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água em estado líquido. Tá? Então, vamos supor que toda a Terra do planeta coubesse aqui, ó, dentro de uma garrafa PET. Tá? Então, 100% da água do planeta está aqui dentro dessa garrafa. Água doce e água salgada. Água doce, ela não tem, por exemplo, açúcar nela. Não. Ela tem menos sódio do que na água do mar, por exemplo. Tá? Mas nós chamamos ela de água doce. Então, vamos supor que toda a água do planeta coubesse aqui, ó, dentro de uma garrafa PET, água salgada e água doce. Cerca de 2,7%, ou seja, uma jarra aqui, olha, ela seria de água doce. O restante é água salgada, água que estão nos mares, nos oceanos. Mas dessa água doce que nós temos aqui, apenas um copinho desse está de fácil acesso, ou seja, que nós podemos usá-la, né? O restante está onde? Dentro de rios subterrâneos, dentro de congelado na forma das geleiras, né? Então, nós não temos acesso a todo esse restante de água. O que nós temos acesso é somente esse copo aqui, 0,26% de tudo que tinha aqui dentro da minha garrafa é que está de fácil acesso para o ser humano. Porém, ainda dentro desse copinho aqui, não é tudo que eu posso usar. Eu vou dentro dele, ó, somente uma tampinha
tampinha da minha garrafa, certo? 0,002%, ou seja, 2 milésimos de porcentagem que é água potável, é aquela que eu tenho para beber, para usar na minha higiene, tá? É só essa tampinha. Então, de uma garrafa inteira, com a água de todo o planeta Terra, somente está disponível para nós usarmos os 0,02% dessa água para a gente beber, certo? Então, é muito pouco, né? Por isso que nós temos que preservar ao máximo esse elemento. Então, aqui nesse outro gráfico, a gente pode ver, ó, de toda a água do planeta, eu tenho aqui, ó, só 2,5%, 2,5%, ou seja, quase o 2,7% que eu mostrei aqui nesse outro gráfico, de água doce, sendo que elas estão distribuídas em águas subterrâneas, glaciares, rios e lagos e na própria atmosfera. Então, nós temos muito pouco dela para estar usando, né? Ok? Vamos lá. Então, olha, deixa eu voltar um pouquinho na nossa apostila, para a gente acompanhando aqui. Então, é aquilo que eu disse, olha, como está distribuída essa água, né? Tá bom? A água, então, da Terra, ela cerca de 70% do nosso planeta é coberto por água, distribuídos daquela forma que eu disse. Então, nós temos a água líquida, né? Que temos aí nos vários segmentos do planeta, né? Nos lençóis subterrâneos, oceanos e mares, ok? Então, vamos lá. Nós temos aí, então, 3 tipos de água líquida no nosso planeta. A água salgada, a água doce e a água salobra. O que seriam cada uma delas? A água salgada nós encontramos nos mares, nos oceanos, né? Sabemos que ela é salgada, nós já vimos isso em aulas anteriores, né? Como é feita a extração do sal da água através de evaporação. Evapora a água, o sal fica nos recipientes, né? A água doce, que estão nos rios, nos lençóis freáticos, que são os rios subterrâneos, os lagos, lagoas e cachoeiras. E aí eu coloquei a observação que eu já disse, ó lá, a água doce, ela não contém açúcar, ela só tem menos sais minerais do que a água do mar e dos oceanos, tá bom? A água salobra, ela é uma mistura dessas duas águas. Ela tem menos sal do que a água do mar, mas ela tem mais sais minerais do que a água doce. Então, ela tem uma salinidade maior. Tá? Essa concentração de sais minerais presentes na água, nós damos o nome de salinidade. E a água salobra, ela é encontrada, por exemplo, nos mangues. Aqui a gente vê aqui, ó, essa foto aqui do cantinho, é o mangue. Então, é o local aonde o rio que está aqui, ó, ele vai caminhando, né, pelo seu percurso, pelo seu leito e deságua no mar. No momento em que ele encontra com o mar, nós sabemos que o mar, a maré sobe, né? Ela tem essa oscilação de subir e descer a água do mar. Então, ela se encontra com as águas do rio e essas águas se misturam formando a água salobra. Então, as águas do mangue, elas têm uma quantidade de sais minerais maior do que a água doce, mas menor do que a água do mar. Essa água nós chamamos então de água salobra, ok? Consegui, viu? Falei que eu ia aprender. Consegui. Deixa eu tirar isso daqui agora, peraí. Oh, meu Deus. Isso. Vou pôr aqui no cantinho, ó. Tá bom? Vou ficar passeando pela tela. Água sólida.
A água sólida, nós podemos encontrar elas de algumas formas. Em forma de geleiras, nos montes gelados, né, com muita neve. E tenho também os icebergs, né? São aqui, ó, aqui geleiras, os icebergs, as montanhas e os locais aonde neva, né? Então, nós temos aí, ó, essas 4 formas de encontrarmos a água em estado sólido. Essa água, ela não é possível utilizá-la, né? Ela está lá solidificada. Muitas geleiras, hoje em dia, elas estão derretendo devido ao aumento da temperatura global. Isso traz o desaparecimento do habitat de muitos animais e eleva o nível dos mares e dos oceanos, né? Porque se a água derreteu, se aquela geleira derreteu, ela vai aumentar o nível do mar, né? Nós estamos vendo aqui, ó. Agora parou. Ele ficou em cima, ele estava mostrando ali a geleira derreter, né? Coisas, olha lá. A gente pode ver ali a geleira derretendo, né? Nesse cantinho aqui, ó. Tá bom? Tá dando pra ver? Vamos ver se pôr pra cá fica melhor. Deixa eu ver. Isso, agora deu, ó. Essas geleiras, elas estão derretendo devido ao aquecimento global, né? Lógico que quando muda a temperatura no Polo Norte, no Polo Sul, essas geleiras naturalmente elas já perdem um pouco da sua capacidade devido ao aumento da temperatura. Mas como nós estamos passando por um aquecimento muito global, de muita intensidade, essas geleiras elas têm se derretido além do que é o natural. Então isso causa a propagação o aumento, né? Desculpa, o aumento da água do mar, o aumento da água do mar e do nível dos oceanos, né? Os icebergs, eles são blocos de água doce, aqui em cima, olha, que eles se desprenderam das geleiras e estão no oceano. Quando nós vemos uma parte de um iceberg, é só uma parte dele, né? Porque cerca de... a maior parte dele, cerca de 1/10 do seu tamanho, ele está dentro da água, está abaixo do nível do mar. Então, aquela expressão que a gente fala, é só a ponta do iceberg, sim, porque a ponta do iceberg, embora ela seja imensa, muitos icebergs são muito grandes, né, de um tamanho bem grande, eles têm 1/10 dele está para baixo da superfície. Então, ele é um bloco de gelo bem grande, né, bem enorme mesmo, né? Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, vamos voltar um pouquinho na nossa apostila, que eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa, tá? Aqui. Olha. Então, isso tudo nós vimos aí, certo? Sabendo que os seres humanos temos com a lupa na mão, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Eu vou primeiro explicar a matéria. Água doce é salgada, lá que eu já expliquei, né? A água do mar, salgada, água do rio doce. E a água dos mangues, água salobra, tá ok? Água sólida, que eu posso encontrar lá nos icebergs, nas geleiras, né? E nos locais aonde tem neve, né? E todos já ouviram falar, eu acredito, né, no Titanic, que foi um grande navio que sofreu um acidente, né? O Titanic, ele sofreu um acidente porque o navio bateu em um iceberg, ele colidiu com um iceberg, rompendo o casco e aí ocasionou esse acidente, né, tão conhecido que virou até filme, tá? Então, aí está falando um pouquinho sobre esses gigantes gelados, né? A gente pode observar aqui, ó, a pontinha dele, a parte maior dele está submersa. Vamos lá, cerca de 1/10 dele só que aparece aqui na superfície. O restante está submerso, tá bom? Ele fala aqui sobre a formação dos icebergs, olha lá. O movimento das ondas e o calor fazem aparecer rupturas nas geleiras. O que são rupturas? São
rachaduras, eles quebram, elas racham. E esses fragmentos dessas rupturas são os próprios icebergs, né? Quando eles racham, se deslocam conforme o movimento do ar e flutuam pelo oceano. Se nós colocarmos uma pedra de gelo dentro de um copo, de uma jarra, ele também flutua, né? A gente vê que ele é mais leve do que a água e ele flutua, tá certo? E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre flutuar e afundar na água. Assim como os icebergs, os navios e muitos outros objetos flutuam na água. No entanto, há também objetos que afundam nela, como as âncoras dos navios, por exemplo, né? Para manter ele parado. O que acontece? A água, ela tem uma força e o navio tem um peso, né? A esse peso do navio, a esse peso que ele exerce na água, nós chamamos de peso mesmo. E toda essa energia da água, tá? Nós vamos dar o nome de empuxo. Vamos ver melhor o que é isso. Existe uma força que os corpos exercem, né, na superfície da água, que se chama força, a do navio, e empuxo, a força exercida pela água. Quando os corpos estão na água, além da força, peso que ele exerce, tem uma outra força que atua sobre eles, que é o empuxo. O empuxo é a força contrária ao peso, ou seja, se o peso atua em um corpo de cima para baixo, que é o caso do navio, a força está vindo de cima para baixo, o peso dele está de cima para baixo, o empuxo, ele atua ao contrário, de baixo para cima, né? Ele vai atuar no corpo desse navio de baixo para cima, uma força contrária, ok? É por isso que fica mais fácil carregar pessoas quando nós estamos dentro da água, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Aqui, tá? Então, o peso, ó, a força que os corpos exercem sobre a superfície em que se encontram, e o empuxo é a força contrária ao peso, ou seja, se o peso atua em um corpo de cima para baixo, o empuxo atua no corpo de baixo para cima. Isso ocorre porque a água exerce sobre o corpo submerso uma força que o empurra para a superfície. A essa força damos o nome de empuxo, que exercido sobre um corpo submerso é igual ao peso da água deslocada. Então, vocês estão vendo aqui a água deslocada. O navio, ou qualquer outro corpo, quando a gente coloca ele na água, ele desloca uma quantidade, uma porção de água, né? Então, aqui nesse desenho nós temos representado o volume de água que esse navio deslocou. Tá? Essa água foi deslocada. Assim, o empuxo vai ser maior quando o peso do objeto, tá? Ele vai ser sempre maior do que o peso do objeto, por isso que ele flutua, tá? E quando ele é menor, então ele vai afundar, tá? Isso tem a ver também com o peso do objeto, certo? Opa, voltando, tá bom? Não. Aqui. Voltamos aqui. Vamos lá. Deu para entender? Nós temos aqui o volume que foi deslocado, o peso do navio e a força que a água exerce nesse objeto, no caso, o navio. Então, quando o empuxo é maior, assim, com esse deslocamento todo, né? Quando o empuxo é maior, quer dizer, quando a força da água é maior do que o peso do objeto que está ali, esse objeto vai flutuar. E quando é menor, ele afunda, ok? Bom, o empuxo é maior quanto maior for o volume ocupado pelo corpo. É por isso que até mesmo navios enormes flutuam na água. Outro conceito importante para responder a pergunta feita sobre a flutuação do navio é a densidade, que é o quê? Uma relação entre a massa
que é a quantidade de matéria que cada corpo tem, e o volume ocupado pelo corpo, que varia de acordo com a substância de que são formados. Para que o material flutue, além dessa força do peso e do empuxo, para que ele flutue, ele precisa ser menos denso que a água, pois se possuir uma densidade maior, ele vai afundar. A massa dele vai ser maior, então ele vai afundar. Muitos materiais que compõem o navio possuem uma densidade maior que a da água. Desse modo, para que o navio possa flutuar, ele possui um espaço no seu interior que é ocupado com ar. Por isso que que ele acaba flutuando. Isso faz com que a densidade dele seja menor do que a água, tá? Resumindo, o que acabamos de estudar, as características que influenciam para que um corpo que está na água ou em outro líquido flutue com mais facilidade, primeiro é o seu formato, o tamanho, a área que ele ocupa e os materiais de que eles são feitos, tá? Então a gente vê um exemplo aqui, ó, o papel alumínio, ele é mais denso que a água. Uma bolinha de papel alumínio, você vai jogar nela, se ela estiver bem amassadinha, bem apertadinha, ela vai afundar. Mas se você fizer um barquinho de papel alumínio, ele vai flutuar, né? Ele também vai ter ar no seu interior e ele não vai afundar, tá bom? Ele ocupa uma área maior na superfície da água. Assim, pode-se dizer que o navio não afunda porque o seu peso é equilibrado pelo empuxo e o seu formato faz com que tenha um volume maior. Além disso, a densidade de alguns materiais de que o navio é feito é menor do que a água. Isso porque os navios possuem um grande espaço em seu interior, que são preenchidos por ar, né? E não são feitos apenas de metais, mas também de plástico, madeira e outros materiais que flutuam na água, certo? Só terminando aqui esses slides, eu tenho aqui, ó, no finalzinho dele, eu coloquei alguns sites que eu realizei a minha pesquisa lá. Então, esses sites foi de onde eu tirei imagem, de onde eu tirei as informações para passar para vocês. Eles estão aí disponíveis na internet, tá bom? Vocês podem procurar, acessar, pesquisar para compreender melhor esse conteúdo, caso queiram, ok? Tá bom? Então, vamos lá, voltando à nossa apostila. Aqui está falando do Mar Morto, né? A origem do Mar Morto se deve pelo fato de que esse mar não oferece condições para a manutenção da espécie de seres vivos. Por quê? Ele tem uma alta quantidade de sal lá, muito maior do que qualquer outro corpo de água do planeta. Então, a quantidade de sal no Mar Morto é tão acentuada que interfere na densidade de suas águas. Por causa disso, um corpo precisa ser extremamente denso para afundar nele. A prova disso é o fato de que qualquer pessoa consegue flutuar normalmente em suas águas. Então, nós não conseguimos afundar, porque a quantidade de sal, a salinidade ali é muito alta, né? Todavia, existe uma certa surpresa nessa história toda. O Mar Morto não é um mar nem está morto. O Mar Morto, ele é um grande lago de água salgada. E também não está morto porque existem alguns seres vivos, como bactérias, que conseguem sobreviver a essa salinidade. Mas como elas não são visíveis a olho nu, ele ganhou o nome de Mar Morto, porque as pessoas não sabiam que ele tinha essas bactérias habitando o seu interior, né? E também recebeu o nome de mar porque a água é muito salgada. Como nós conhecemos água salgada no mar, ele recebeu o nome de Mar Morto. Mas, na verdade, ele é um lago e ele contém vida através das bactérias, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês o que serão aqui as atividades a serem feitas aí por vocês em casa. Então, as tarefas de casa, após a explicação toda, eu tenho aqui, ó, atividade da página, deixa eu ver, qual é a página? Página 139, com a lupa na mão. Será que os seres humanos apresentam muito ou pouca água na constituição de seus corpos? Então, em fontes de informações diversas, pesquise a quantidade de água aproximada que existe no corpo de um humano adulto. Nós já vimos isso, né?
Então, nós vamos aí, vocês após essa pesquisa, vocês podem voltar ao vídeo, pode pesquisar nos sites que eu indiquei. Vocês vão pintar essa barrinha aqui com a porcentagem aproximada dentro de um corpo humano adulto, tá bom? Atividade 3. O corpo humano tem a água distribuída de diferentes formas, de acordo com cada uma de suas partes e regiões. Pinte a silhueta do corpo humano da questão 2, representando como você pensa que é a distribuição de água em cada parte do nosso organismo. E em seguida, explique a sua resposta. Então, depois de pintar o gráfico com a quantidade de água aproximada dentro do nosso corpo, em que regiões do nosso corpo aparecem essa água, né? Onde que você acha que elas estão localizadas? Nós até já vimos, né? Mas vocês podem aí pesquisar, ok? E temos também a atividade, a última atividade aqui. Aqui, do Mão na Massa. Deixa eu ver, página 143, tá? Agora é com você. Agora que você já estudou a solubilidade de sais minerais na água, a densidade e as forças peso de empuxo, pesquise. Por que um corpo precisa ser muito denso para afundar no Mar Morto? Então, por que aqui no Mar Morto um corpo precisa ser muito denso para afundar nele? Vai escrever aqui com suas palavras, tá? Escrevam com suas palavras e nós estaremos revendo todo esse material aí, essas questões, na próxima aula de ciências, tá bom? Nós temos aqui um eu cientista que fala sobre um experimento sobre a densidade da água, tá bom? Se vocês quiserem ler e fazer em casa, pode fazer, pode contar o relato de vocês, mas eu vou trabalhar com vocês essa experiência na próxima aula de ciências, tá bom? Mas fica aí a dica, se alguém quiser fazer já, pode fazer, que assim nós vamos ter mais assunto, para mais dúvidas, mais esclarecimentos para a próxima aula de ciências, tá bom? Então, atividade da página 139 e da 143 para casa, para vocês fazerem, e a correção será feita na próxima aula de ciências, tá bom? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.